Olá, oitavo ano. Prosseguimos nossos encontros à distância. A gente vai dar prosseguimento ao nosso encontro de hoje, na aula 1, sobre vozes verbais, né? Então, no vídeo passado, eu mostrei para vocês que existem complementos nominais, que existem nomes em língua portuguesa que precisam também de complementos. A gente viu ainda como diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. E hoje a gente vai ver essa questão das vozes verbais. O que é voz, gente? O que é voz do verbo? Voz, gente, é a maneira, né? A maneira como a ação do verbo é expressa pelo esse sujeito, sabe? Se esse sujeito ele sofreu ação, ele praticou ação, aí vocês vão perguntar para que interessa saber disso? Gente, para a gente usar os recursos que a língua tem a nosso favor, para a gente fazer um texto oral ou um texto escrito. A gente vive numa sociedade letrada, né? Então, a maneira que os recursos que a língua portuguesa são dados, sobretudo na escola, né? Por isso que vocês estudam, por isso que eu estudo, por isso que nós estudamos, esses recursos que a escola, que o conhecimento acadêmico nos dá, a gente pode empregar na nossa vida. Ai, professora, eu vou usar vozes na minha vida? Sim. Né? Você não vai saber o nome certo, você pode até não identificar, as pessoas podem até não identificar esse nome, voz verbal, mas se você quer dar ênfase à ação praticada pelo sujeito, à ação sofrida pelo sujeito, você está usando a voz verbal. Então, para contextualizar, a gente começa lendo um cordel, que a gente viu os cordéis ainda no comecinho das nossas aulas em fevereiro, inclusive cordel é o trabalho do Fique de Olho do primeiro bimestre, está lá na página 63. Então a gente vai ler um texto para a gente poder lendo e respondendo, tá? Cuidado para responder no seu livro, responda a lápis. Então peguem lá um livro, página 63, vamos ler esse trechinho? Conceituando, vozes verbais conceituando. O texto a seguir é um trecho do cordel O Cavalo que Defecava Dinheiro. Neste trecho, o compadre pobre decide realizar algo inusitado para conseguir o que desejava. Leiam com atenção, é bem bacana, gente, esse texto. O cavalo que defecava dinheiro. Disse o pobre à mulher: como havemos de passar? O cavalo é magro e velho, não pode mais trabalhar. Vamos inventar um quengo para ver se o querem comprar. Foi na venda de lá, trouxe 3 moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado. No fiofó do cavalo foi o dinheiro guardado. Do fiofó do cavalo ele fez o mealheiro. Saiu dizendo: sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque possui um cavalo que só defeca dinheiro. Quando o duque velho soube que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa: amanhã vou visitá-lo. Se o animal for assim, faço jeito de comprá-lo. Então, ainda na página 63, no número 1, está perguntando que as características o compadre pobre e o duque apresentam. Gente, o compadre pobre estava com problema do cavalo, né? Nesse setor rural aí que as pessoas moram, o cavalo, né, é útil para várias coisas. Ele viu o cavalo velho, magro, não está mais podendo trabalhar. O que ele inventou, né? Então isso mostra que características o compadre tem. Mostra que o compadre pobre é acomodado, é preguiçoso, né? Não. O que mostra para ele? Que ele é bem astuto, né? Que ele é bem esperto. Então, a característica que o compadre pobre que mais me salta aos olhos é a esperteza e a astúcia dele, né? E a não acomodação, ou seja, ele age, né? Ele não fica esperando. E o duque? O duque é aquele bem típico de homens mais ricos, gananciosos. Quanto mais tem, mais querem, tá? Então, são essas as características que tanto o compadre e o duque apresentam. Pelo contexto, com que significado a palavra quengo foi utilizada? Lá no livro tem até que significa lá mealheiro, né, que é um pequeno cofre, mas quengo não tem. Então, quengo, apesar de vocês não saberem, né, a maioria de vocês podem não saber o significado, mas eu estou lendo aqui no livro para não voltar lá no slide, tá? Tá lá na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha.
Na quinta linha desse cordel. Então, tá assim, não pode mais trabalhar, vamos inventar um quengo. Então, quengo, gente, é uma coisa astuta, né? Mas nesse caso aí, quando ele fala que vai fazer um quengo, gente, o cavalo defecava mesmo dinheiro. Então, quando ele fala de fazer um quengo, é como se fosse uma gambiarra, né? É uma armadilha, né? Ele fez aí um truque, né? Então, a palavra quengo, nesse contexto, foi utilizada como armadilha, né? Uma forma de enganar as pessoas para que ele pudesse comprar, pudesse vender o cavalo, fingindo que esse cavalo defecava dinheiro. Gente, ainda só retornando lá à questão 1, se vocês quiserem falar que o compadre pobre também é enganador, é desonesto, né, você pode colocar, né, que ele está enganando as pessoas para poder vender o cavalo, tá? Agora vamos lá para 3. Essa questão 3, gente, façam no livro de vocês, tá? Pense e façam, pratiquem a escrita. Não vamos deixar que a minha falação, esses vídeos longos que eu faço, não sirvam de nada para vocês. Pratiquem a falação, ou a escrita, tá? Nada de copiar de texto, pratica. Como que você acha que terminou? Tá? Comente com colegas, hoje vocês só podem comentar mesmo à distância. Mas se for necessário, façam isso. Então, continuando aqui as vozes verbais, a gente tem essas duas orações, né? Essas orações porque tem verbo, esses dois períodos simples, que está pedindo para nós lermos. No caso, eu, né? Estou aqui nessa aula solitária. Ele fez um mealheiro e amanhã vou visitá-lo. No primeiro período, há um verbo, que é o fez, certo? Tenho certeza que você identificou. Então, ele fez o mealheiro. Fez. Quem é o sujeito? Ele, né? O que ele fez? Um mealheiro. Amanhã vou visitá-lo. Quem é o sujeito de vou visitá-lo? O eu, tá? Então, vamos lá. Nessas orações, os sujeitos estão fazendo ou recebendo ação, ou seja, estão praticando ou estão sofrendo ação. Ele fez e amanhã eu vou, tanto no ele como no eu, né? Esses dois sujeitos distintos, esses dois sujeitos diferentes, eles são o quê? Agente da ação, eles estão praticando, né? Porque eles que estão realizando a ação. Ainda na letra A, da número 4, está perguntando como foi possível identificar isso? Ué, a gente soube. Se não houvesse verbo, ele, um mealheiro. Amanhã, lo, né? Não teríamos como saber. Então, como foi possível identificar? Obviamente, pelos verbos. Que função sintática o termo que recebe a ação desempenha na oração? Gente, quem recebe a ação? Se ele, no primeiro período, ele fez, quem recebe a ação, obviamente, foi um mealheiro, tá? Então, quem faz algo, certo? Se eu falar ele fez, vocês vão ficar assim, ué, fez o quê? Então, o que ele fez? Um mealheiro. Então, esse verbo fazer, como não tem preposição, né? Então, esse verbo fazer, ele é transitivo direto. Já que o verbo é transitivo direto, o mealheiro só pode ser o objeto direto, porque o que completa verbo transitivo direto é objeto direto. Tudo bem? A gente já viu que a função sintática do termo que recebe a oração, quem recebe a ação, desculpa, oração não, quem recebe a ação é o mealheiro, então ele é objeto direto. E na segunda, vou visitá-lo. Ai, professora, vou visitá-lo. Gente, esse lo é um pronome, porque não posso, né, pela norma culta, não dá para, pela norma culta, pela norma padrão, não dá para, eu vou visitar ele, vou visitar ela, não dá. Né? Então, vou visitá-lo. Esse lo é um pronome que está no lugar de nome. Tá? Vamos supor que eu vou visitar o Gustavo. Né? Então, quem visita alguém. Quem eu visitei? Gustavo. Então, esse lo aí também é um objeto direto. Então, esses dois termos que recebem ação, tanto o lo, que é o pronome, como o mealheiro, eles são objeto direto. Ok? Tudo de boa? Então, quando em uma oração o sujeito pratica a ação, a gente viu que nessas duas orações, certo? O sujeito pratica a ação. Então, quando ele pratica a ação, ele age, né? Ele tem a função de agente dessa ação, a gente diz que essa voz é ativa.
ó, ativa, agir, né? Os próprios nomes dizem. Então, quando o sujeito dessas orações, eles praticam, eles agem sobre essa oração, e a gente sabe disso por causa dos verbos, a gente diz que a gente tem uma voz ativa. Tudo bem a voz ativa? Molezinha, né? Continuando, agora, gente, a gente vai dar um salto aqui. Eu não botei o texto inteiro, porque vocês, tá na página 64 o trecho, tá? O trecho não, o texto, o chá das 5 foi criado pelos ingleses. Eu botei só da página 65, a questão número 7, e tá assim, ó. Releio o título da notícia e os trechos destacados na notícia. Então, a gente vê, apesar de vocês, que eu fiz no slide, a gente consegue enxergar que tem palavras mais escuras, que estão negritadas. Então, essas palavras negritadas que está pedindo para a gente observar. O chá das 5 foi criado pelos ingleses. O hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1662 pela filha de Dom João IV. Lá foi adotado pela corte. Conta o professor de história Henrique Carneiro. Vamos lá. O chá das 5 foi criado pelos ingleses. Para eu achar verbo, né? Tá pedindo pra gente... Ah, não, nem tá pedindo ainda. Eu nem já falei direto. Pra gente identificar sujeito, a gente tem que achar o que na oração primeiro? Acabei de falar, né? A gente tem que achar a oração, a gente tem que achar o verbo, né? Nesse caso aí, desse primeiro período, o chá das 5 foi criado pelos ingleses, que é o título do texto, tem uma locução verbal, né? São 2 verbos, é o verbo auxiliar mais o particípio, tá? O que é particípio? É aquele verbo que tem o a do ido no final, ó, criado, pintado, comido, andado, certo? Então, aí tem uma locução verbal. Então, foi criado. O que foi criado pelos ingleses? O chá das 5. Então, a gente já achou o sujeito da primeira oração. Bacana. No segundo pedaço, o ato de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1962 pela filha de Dom João IV. Nesse trechão aí, também tem outra locução verbal. Qual que é? Isso aí, foi levado. Então, o que foi levado pela Inglaterra? Para a Inglaterra? O hábito de tomar chá. Então, o hábito de tomar chá é o sujeito que foi levado. Aí, nesse outro trecho que está lá destacado, foi adotado pela corte. O que foi adotado pela corte? Exatamente, o hábito de tomar chá. Então, a gente tem o sujeito, o chá das 5, que é sujeito de foi criado, o hábito de tomar chá, que é o sujeito de foi levado, e o hábito de tomar chá é o sujeito desinencial do foi adotado. Tudo bem? Nessas orações, os sujeitos fazem ação ou recebem ação? Gente, o chá que criou ou ele que foi criado? O hábito de tomar chá foi levado ou ele que levou? Né? O hábito de tomar chá foi adotado ou foi ele que adotou? Então, a gente percebeu que agora nessas três locuções verbais, foi criado, foi levado e foi adotado, os sujeitos dessas 3 locuções verbais, elas o quê? Recebem ação verbal. É diferente de ele fez o mealheiro e amanhã vou visitá-lo. É diferente. A gente viu que ele foi visitá-lo, amanhã ele foi... Não, amanhã vou visitá-lo. Ele fez o mealheiro, eles são o quê? Voz ativa, porque o sujeito pratica. Agora o sujeito não pratica. Ele é paciente dessa ação. Então, na letra C, está pedindo para você reescrever o título. Ó, o título é qual? O chá das 5, né? Está pedindo para vocês reescreverem o título. Transformando agora os ingleses em sujeito. Então, se a gente vai transformar os ingleses em sujeito, né? Porque sujeito nunca tem preposição, tá? Então, ali já transformou, já tirou pelos, né? Já tirou per, né? Que está representado ali pelo PLE, peu, né? E já pegou o finalzinho, os, que é o artigo. Então, os ingleses, a gente começa assim, os ingleses. Se eu quero que os ingleses pratiquem ação, como é que eu transformo esse verbo? Em vez de foi criado, eu falo o quê? Isso aí, criaram. Os ingleses criaram o quê? O chá das 5. Ótimo, transformamos. Quando a gente coloca, está perguntando a segunda pergunta aí da letra C.
Que efeito essa mudança garante o texto? Explique. Quando eu coloco, repare, gente, olha, repare a diferença de falar o chá das 5 foi criado pelos ingleses, os ingleses criaram o chá das 5. Quando eu transformo, nessa transformação das orações, quando eu ponho os ingleses aí como o sujeito, agente dessa ação, eu faço o quê? Eu dou destaque ou dou ênfase ao sujeito. Então, essa transformação destaca a ação que o sujeito, agente fez. Tudo bem? Então, é isso que a gente vê que é uma voz passiva, né? Então, quando em uma oração o sujeito sofre ou recebe ação, exercendo a função de paciente, o que é um paciente, né? Imagina os pacientes todos da Covid-19, eles não são cuidados, eles não são agentes de nada, né? Eles estão sendo totalmente pacientes no sentido de ter que esperar, de serem cuidados, né? Eles estão sofrendo ação. Então, se a gente compara com isso, a gente vê também que numa voz passiva, o sujeito também é paciente da ação, ele recebe a ação, tá? E como você viu, emprega-se a voz passiva para evidenciar quem sofreu a ação ou a própria ação expressa pelo verbo. Gente, eu, enquanto falante da língua portuguesa, nós, vocês, a gente precisa usar a língua portuguesa a nosso favor, tá? Se eu sei qual é a diferença de colocar um sujeito na voz ativa ou na voz passiva, eu posso escolher, eu posso fazer essas escolhas nos meus textos, ou nos meus textos orais, ou nos meus textos escritos, tá? Gente, a gente vive numa sociedade letrada, né? Então a gente se comunica através das palavras, certo? Então essas palavras, se eu conseguir empregá-las direito, observando o contexto, olha, cabe esta palavra, esses palavrões, acaba essas gírias, acaba essa descontração em um determinado contexto. Agora, me cabe uma fala mais séria, uma fala mais consciente, certo? Uma fala que não empregue só gírias, certo? Sem discriminação nenhuma, gente. Eu também adoro falar gírias, né? Mas a gente tem que saber, né? Mesma coisa se eu comparar a língua com as roupas que eu tenho. Se eu tenho diversas roupas, eu vou utilizá-las, certo? Agora, se eu tenho poucas, eu vou utilizar poucas que eu tenho. Mesma coisa com o nosso repertório linguístico, tá? Então, vamos transformar a escola numa questão de mudança também, né? Não adianta eu ficar falando e vocês não usarem essa minha falação toda em produzir em prol de si próprios, tá? Então, a gente viu. Aí, assim, tem esse esqueminha. Esse esqueminha, gente, também está na página 65. Então, a voz ativa, o sujeito age, ou seja, ele pratica a ação. E a voz passiva, o sujeito é o quê? Ele é paciente, ele recebe essa ação. A gente vai continuar, gente, mas eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo e não ter problema. Então, essa foi a aula 1 de vozes verbais. Até já!